Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Maria Vitória e tá começando mais um vídeo aqui no meu canal. No vídeo de hoje a gente vai discutir um pouco sobre o que é racismo. Então, antes da gente começar, se inscreve, deixa seu like, ativa o sininho, manda esse vídeo pros seus amigos pra gente se desconstruir juntos e vamos lá! O racismo, em sua definição, é o conjunto de teorias e crenças que estabelece uma hierarquia entre as raças. E para isso ter uma mudança significativa para o racismo um dia deixar de existir, que é o que a gente quer, né? Primeiramente, a branquitude tem que se reconhecer como pessoas privilegiadas e assumirem esse papel. E quando eu falo assumirem o papel de pessoas privilegiadas, é de usar o seu privilégio para ir contra o racismo. Não é apenas falar assim, sou antirracista. E quando eu falo isso, é principalmente dando voz para pessoas pretas, para que a gente tenha espaço, porque nós não temos espaço. Um exemplo disso é que em 2014, em São Paulo, apenas 0,9% dos médicos eram pretos. E no Brasil todo, apenas 2,7% dos médicos eram pretos. E por que isso acontece, sabe? Por que a gente entra numa universidade, independente do curso, e a gente não vê pretos dentro das salas de aula? No meu curso, por exemplo, tem o quê? 10, 11, 12 pessoas pretas. E por que, sabe, numa sala de 70 alunos, a gente precisa de começar a discutir isso para que a gente entenda e para que a gente comece a fazer mudança. E o racismo está em tudo isso, sabe? Isso tudo é racismo. Normalmente as pessoas pensam que o racismo é só em alguém pegar e apontar o dedo na cara de uma pessoa preta e xingar ela, sei lá, de macaco, de não sei o que, alguma coisa do tipo. Mas não, sabe, o racismo não é só isso, o racismo está em exatamente todos os lugares. E a gente precisa de, é exatamente o que está escrito na frase do meu canal, a gente precisa de racializar todas as questões. Colocar a raça primeiro, colocar a causa negra num todo primeiro, para que a gente consiga simplesmente perceber o racismo. Porque no Brasil, o racismo estrutural e o racismo velado, as pessoas simplesmente não conseguem identificar ou não querem identificar, que eu acho que é o mais certo a se dizer. É muito mais cômodo para as pessoas minimizarem o racismo mesmo. Só que o que acontece? Quando a gente minimiza esse ato, a gente acaba dando espaço para a gente normalizá-lo. E esse é o problema, porque a gente normaliza olhares, a gente normaliza falas, a gente normaliza uma pessoa preta entrar numa loja e não ser atendida e depois vir uma pessoa branca e cutucar ela e falar: "Oi, você trabalha aqui?" Sendo que todas as pessoas da loja estão de uniforme e a pessoa preta não está uniformizada, mas mesmo assim é normal você confundir aquela pessoa preta com um funcionário da mesma loja, porque, né, pessoas pretas normalmente trabalham sempre, elas não podem estar na loja só comprando. Então, o racismo está nesses pequenos atos. O Estado agiu diretamente para que aqui no Brasil tudo fosse do jeitinho que é, sabe? Foi um planejamento. Aqui no Brasil, a escravidão e o pós-escravidão fez com que no caso, a escravidão e o pós-escravidão, né? A branquitude fez com que tudo acontecesse do modo como aconteceu e do jeitinho que é hoje, sabe? Eles implantaram essa normalização da falta de preto em vários lugares e que gera, zero incômodo pra todo mundo. Ninguém percebe, por que não existem pretos em cargos públicos, super altos? Porque no Brasil a gente nunca teve um presidente da república preto? Ou, sei lá, por que quando uma vereadora, uma senadora, uma deputado eleito preto ganha, por que ele não tem a mesma visibilidade desses mesmos cargos de pessoas brancas? Ou porque ele é assassinado? Pegaram a referência, né? Então, ainda mais sendo mulher, né? Então a gente precisa de entender que o racismo está em vários locais. Aliás, o racismo está em exatamente todos os lugares. O racismo está em tudo. O racismo está quando o móvel que fica no canto do quarto chama criado mudo. Ele não chama criado mudo, né? A gente começou a usar esse termo criado mudo uma vez que, na época da escravidão,
um escravo realmente ficava sentado a noite inteira do lado da cama do Senhor, segurando água ou alguma comidinha, caso o Senhor lindo querido acordasse no meio da noite e quisesse alguma coisa, entendeu? A normalização da frase "não sou tuas negas", isso tudo é racismo e a gente precisa de entender e parar de achar que isso é uma coisa normal, porque isso realmente não é uma coisa normal, não é uma coisa que deve acontecer, não é uma coisa que tinha que ser empregada no dia a dia na proporção. Aliás, não tinha que ser empregada no dia a dia, nunca. Mas infelizmente é, e a gente tem que lutar contra isso. E não tem como eu falar resumidamente pra vocês o que é racismo, porque o racismo está tipo em todas as ações das pessoas, porque foi uma coisa que foi implantada em nós, no caso. E quando eu falo que o Estado agiu diretamente para que tudo acontecesse do jeito que está acontecendo ainda, eu tô falando deles criarem mecanismos de branqueamento do Brasil, porque aqui ser preto era um problema e ainda é um problema. Eu estou falando que eles criaram um incentivo aos europeus para virem para o Brasil para branquear mesmo a sociedade, porque, né, uma sociedade cheia de pretos pós-escravos. E esses europeus que vieram pra cá, eles tiveram toda a estrutura que nós pretos não tivemos. Eles tiveram uma educação de qualidade, eles foram regados de programas governamentais. E os pretos não, os pretos eles foram tirados eles foram, depois que a escravidão foi abolida, eles foram jogados, eles foram marginalizados e deixados de lado. Não teve nenhum programa, não teve absolutamente nada. Não teve realmente nada que desse o mínimo de poderes, digamos assim, social, econômico, político para essas pessoas pretas. E nós, pretos, lutamos até hoje para sermos humanizados, o que é um absurdo pessoas terem que lutar para serem humanizados dentro de uma sociedade. Pra mim é tipo o cúmulo do absurdo, e realmente é. Eu preciso te falar também que pra branquitude que tá apoiando a causa racial, galera, vocês não precisam de mandar coisas relacionadas ao racismo, o que é racismo, parará, parará, para pessoas pretas, no caso, tipo, pra mim, por exemplo. Porque pessoas pretas sabem o que é racismo desde que a gente nasce, sabe? Você nascer preto, você vai saber o que é racismo ao longo da sua vida, sabe? Vocês podem sim discutir, conversar com a gente sobre, pra vocês mesmos se desconstruírem e tudo mais. Porém, vocês precisam de passar essa informação para pessoas brancas, para mais pessoas brancas, deixarem de ser racistas, entendeu? Porque não adianta a desconstrução ficar só dentro de um círculo específico. A gente precisa de dar voz, a gente precisa que isso saia da nossa bolha, sabe? Não adianta só a minha família ser uma família desconstruída e a família que mora do lado da minha casa não ser. O racismo ali vai continuar sendo propagado, entendeu? Não adianta. As coisas têm que sair, a gente tem que sair da nossa zona de conforto e fazer que mais pessoas também saiam da zona de conforto delas. A gente precisa de entender todos os tipos de racismo em suas mais diversas formas. Eu posso fazer um vídeo pra vocês falando sobre os tipos de racismo, que são vários. Tem o racismo velado, racismo individual, estrutural. E eu vou fazer um vídeo pra vocês daqui a alguns dias. E antes, eu não posso finalizar esse vídeo sem falar com vocês que não existe aquela coisa que muitas pessoas estão falando atualmente do racismo reverso, ou do racismo inverso, ou do racismo contra brancos. Por quê? Para ter racismo, precisa de ter toda uma estrutura. Para ter racismo, precisou de acontecer o sistema escravista, sabe? Tem toda uma história por trás daquilo ali. Para ter racismo, pretos precisaram de ser tirados das suas casas, dos seus países, de onde eles viviam, para ser trazidos para o Brasil e para demais partes da América, como eu falei no vídeo anterior, inclusive quem não viu, quem não assistiu, vai lá assistir.
os pretos precisaram de ser retirados dos seus lugares de origem e trazidos para outros para serem usados de mão de obra, sabe? Mão de obra escrava. Eles foram, obrigados a fazer várias e várias coisas e foi um sistema extremamente cruel. Isso nunca aconteceu aqui no Brasil contra brancos, entende? Esse sistema nunca aconteceu. Então nunca houve navios branqueiros, não teve, branco sendo jogado ao mar porque era menos pior você morrer do que você ser escravizado, sabe? Isso nunca aconteceu. Então pessoas brancas podem sofrer qualquer tipo de preconceito, sim, sabe? Existem inúmeros tipos de preconceito que precisam sim de ser combatidos também. Mas não existe o racismo contra brancos. Não, no Brasil. Não existe o racismo reverso no Brasil, sabe? Não tem como isso existir. Não é viável que isso exista. Enfim, gente, eu espero de coração que vocês tenham gostado. De verdade, deixem aí nos comentários sugestões para vídeo, deixem nos comentários o que vocês acharam desse vídeo, se vocês acharam que eu não falei algo que vocês queriam ouvir, ou se vocês sabem um pouco mais que eu, sabe? É justamente o intuito do meu canal, que a gente possa se desconstruir juntos. Então, mandem esse vídeo para mais pessoas, para familiares de vocês, amigos de vocês, pessoas que vocês acham que precisam dessa informação. Deixem o like, ativem o sininho, se inscreva, comente, sabe? Deem voz a pessoas pretas, porque esse é um dos melhores jeitos da gente combater o racismo, porque uma pessoa branca, ela pode apoiar de um jeito absurdo a causa, isso é muito bom, a gente agradece, mas uma pessoa branca nunca vai saber de fato o que é sofrer racismo. E só pessoas pretas têm a propriedade de falar, cara, racismo é isso, isso e isso, porque a gente sofre todos os dias e isso precisa de mudar. No mais é isso, um beijo, até o próximo vídeo.